Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Como eu sempre falo, para mim é sempre uma grande alegria poder estar aqui com você, meditando, refletindo a santa palavra do Senhor. Eu recebo muitos testemunhos muito bonitos de famílias que se reúnem para assistirem juntos o Evangelho de hoje ensina, ou muitos pais que estão levando os filhos, para a escola. E quando o filho ou a filha chega no carro, já diz, cadê o freio? Cadê o freio? Algumas empresas também que antes dos trabalhos reúnem os seus funcionários e escutam juntos o Evangelho de hoje ensina. Para mim, gente, isso não é uma vaidade, é uma responsabilidade. Eu fico muito feliz. Esses dias eu recebi um testemunho muito bonito de uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo Evangelho de hoje ensina. Então, às vezes quando eu estou desmotivado, às vezes eu estou meio cansado, eu penso nesses testemunhos e Deus me dá força para poder continuar. Então, rezem por mim, eu rezo por vocês e eu peço sempre que você possa curtir, comentar, compartilhar e fazer essa palavra alcançar mais e mais corações, porque esta é a finalidade. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39. Marcos capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 39, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e os seus companheiros foram à procura de Jesus. E quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para refrescar um pouquinho a memória de vocês, em especial quem não assistiu o Evangelho de hoje ensina de ontem, e não leu o Evangelho, falava da cura, da libertação, a cura da alma, da libertação daquele homem que estava dentro da sinagoga em um dia de sábado, mas possuído por demônios. E quando Jesus chega, esses demônios se manifestam e dizem: "Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus." Então Jesus diz: "Cala-te, sai", expulsa o demônio. Isso provocou uma grande admiração em todas as pessoas. A notícia se espalhou muito rapidamente. Certamente as autoridades religiosas ficaram muito zangadas porque era um dia de sábado. Então, para eles, muitas vezes era mais importante a observância, não fazer nada no dia de sábado, do que ver uma pessoa sendo libertada do poder do mal. Jesus sai dali com Tiago e João, que eram irmãos. A gente escutou o Evangelho de Jesus chamando-os na beira do mar, e vai para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava ali com febre. Jesus a cura, tira a febre, e ela então se põe a servir. Eu queria, no Evangelho de hoje, acentuar dois elementos que eu acho que são muito importantes para nós, a exemplo do nosso Mestre Jesus. Primeiro, é exatamente
essa postura da sogra de Pedro. Ela é curada e imediatamente ela começa a servir. É bonito uma pessoa que teve uma experiência profunda com o amor de Deus e ela então, ela quer agora que as pessoas também provem o que ela provou, que as pessoas vivam o que ela viveu. Uma forma de amar é o serviço. Eu fico às vezes muito triste, sinceramente muito triste, quando eu vejo que as pessoas elas querem a vida da igreja, mas somente mesmo a missa do domingo, cumprir as obrigações religiosas e pronto. Às vezes, meu Deus, que dificuldade, meu Deus do céu, que dificuldade arranjar alguém para poder cantar na igreja, para poder tocar na igreja, para fazer uma leitura, para ornamentar, para fazer parte de alguma pastoral, para poder dar catequese, para poder cuidar da pastoral da família, para cuidar dos jovens. É tão bonita uma paróquia em que os leigos assumem o papel deles de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de ser fermento na massa. Eu acho muito bonito, e eu já vi isso acontecendo em alguns lugares. Tem um verdadeiro exército de leigos ali que atuam e dão testemunho que muitas vezes foram e são curados das suas enfermidades, né, espirituais, físicas, e querem manifestar, como a sogra de Pedro, o seu amor por Cristo, servindo. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas é importante. Aquela pessoa que fica ali na porta da igreja entregando o folhetinho, dizendo seja bem-vindo, boa celebração. Aquela pessoa que lava ali as alfaias da missa, que ornamenta o altar, que varre a igreja, que muitas vezes está completamente nos bastidores, que a gente não vê, mas que estão ali servindo, como a profetisa Ana lá, que a gente viu na época ali do Natal, que vivia no templo servindo a Deus. Meu povo, é muito bonito isso. O amor que se manifesta em serviço. Ah não, Frei, eu só quero mesmo participar mesmo só da missa do domingo e pronto. Meu irmão, minha irmã, você é discípulo, mas você também é missionário. Você também deve ser missionário. Se você recebeu de graça, dê de graça. Se Deus me deu um dom, se Deus me deu a graça, se Deus me deu a bênção, eu preciso manifestar isso para outras pessoas. Eu não posso enterrar o dom que Deus me deu. Então, acorda. Um bom propósito para esse ano, procura aí a sua capela, procura aí a sua paróquia, procura a sua comunidade e faça alguma coisa. E não fique também procurando somente a igreja que é mais famosa, que é mais rica, que é mais poderosa, onde as pessoas vão me ver, vão me aplaudir, vão me elogiar. Porque também, infelizmente, isso acontece. A sua capelinha, a sua paróquia, quase sem ninguém para poder servir, mas você fica procurando os lugares que vai te dar destaque. Não é nem que você tenha mais abertura, encontra mais abertura, mas é que vai te favorecer, que vai elevar o teu ego. Não. Então hoje, primeira lição do evangelho de hoje, aprender com a sogra de Pedro. Foi curado? Foi curado? Comece a servir. Segundo, Jesus, as pessoas estavam buscando, estavam atrás dele, querendo vê-lo, querendo tocá-lo, querendo conversar com ele, querendo ser curado por ele. Jesus o que faz? Cumpre a missão, mas cedinho, de madrugada, vai buscar a oração, a intimidade. E quando os discípulos chegam ali, todos estão te procurando, Senhor. Jesus, olha, vamos para outro lugar. Vamos para outro lugar, não vamos ficar aqui não. Jesus não se encanta com a fama. Quem sou eu, né? Sou um pobre pecador, miserável, imperfeito. Mas eu fico pensando na minha própria experiência, né? Eu estava muito bem em Fortaleza, graças a Deus, fazendo um bom trabalho de evangelização,
seja na escrita dos livros, seja na música, seja no trabalho com a minha fraternidade, na área pastoral que eu estava, os retiros, as pregações, os encontros, as conferências. Estava tudo muito bem, né? A agenda sempre lotada, sempre todo mundo querendo um pouquinho do meu tempo. Seria muito bom, muito confortável para mim ficar em um lugar onde todo mundo já gosta de mim, já admira o meu trabalho, e eu me encantar com isso. Mas Jesus disse, não, Wilter, deixa tudo isso aqui, larga tudo isso aqui. Tem outras ovelhas de outros lugares que está precisando de você. Nem que você tenha que começar do zero. Sabe, é isso que Jesus fez aqui. Jesus não se encanta com a fama. Às vezes a gente gosta, né, de ficar no lugar onde o nosso ego é massageado, onde a gente é elogiado, querido, buscado, aplaudido, exaltado. E às vezes o que a gente precisa é simplesmente ir para onde Jesus nos manda. Às vezes até situações desconfortáveis, né? Como por exemplo, aqui eu estou feliz, estou em paz, mas eu não vou dizer para vocês que é fácil aprender uma nova língua. Eu não vou dizer que é fácil, eu que sou de uma cidade quente, me acostumar com o frio, com a alimentação diferente, com a cultura diferente. Não é fácil, é desconfortável. Mas eu vim por amor a Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho ensina duas coisas importantes. Cura, serviço. E não se apegue ao confortável. Não se encante com a fama. Jesus, ele simplesmente, o Pai falou, deu aqui, vamos para outro lugar. E ele foi. Que a gente possa ter essa disponibilidade de coração e ir para onde Jesus nos indicar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.